Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja esse nome maravilhoso e santo do Senhor. A palavra de Deus lá no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 1, diz assim: naquela hora aproximaram-se Jesus, os discípulos, e perguntaram para Jesus: quem é porventura o maior no reino dos céus? E disse Jesus: em verdade eu vos digo que se você não vos converterdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Por que Jesus estava dizendo isso? Porque veja bem, ele estava falando com os seus discípulos, e os seus discípulos eram adultos, e ele estava dizendo para eles que eles tinham que se tornar como crianças. E essa palavra não era só para os discípulos, era para mim, era para você também. Tornarmos como crianças. Por que Jesus fez essa palavra, essa comparação de nos tornarmos como crianças? Você já reparou que uma criança, você pode brigar com ela, ficar bravo, você pode até bater nela, pôr ela de castigo. Daqui um pouquinho, a criança já está lá te agradando, te abraçando, te beijando. Ela não tem aquela má intenção no coração de ficar magoada, com raiva, né? Há exceções, mas isso é muito raro, né? As crianças, elas não têm a malícia de viver ali importunada porque alguém lhe fez algo, lhe pôs de castigo, ou ficou brava, ou gritou com ela, ou fez algo que ela não gostasse. Em menos de poucos minutos, a criança já está de boa de novo, já está brincando de novo, já está ali pronta para ser aquela criança brincalhona, como sempre foi, e nem lembra mais o que aconteceu. Você abraçou, você beijou, acabou o problema. Você se aproximou, acabou o problema, a criança já esqueceu. E já imaginou também e sermos como crianças? Quando Jesus está dizendo vocês têm que se tornar como crianças para vocês poderem entrar no reino dos céus, porque senão de modo algum vocês não entrarão no reino dos céus. Porque ele sabia que nós íamos ter muitos conflitos aqui na terra, mas para nós conseguirmos vencer esses conflitos, nós íamos ter que ter um coração de criança. O que é um coração de criança? É um coração sem malícia, um coração pronto para esquecer, pronto para perdoar, pronto para ver a falha do outro e não ficar ali guardando mágoa, guardando rancor, guardando ódio, ressentimentos. Uma criança, se você pôr ela no meio de um bicho peçonhento, de um bicho perigoso, ela vai ficar ali até o pai chegar, ou até alguém chegar e falar assim, ó, sai daí que é perigoso, ou então o pai lá acudir e falar, não vai aí, eu vou matar o bicho para ela. Porque ela não vê perigo, ela não tem malícia. Ser criança é não ter malícia, é não ver maldade nas coisas. E é isso que Jesus está dizendo para mim e para você. Tem que se tornar como uma criança. Não é que nós temos que ser como criança e se fingir de inocente. Não é isso que Jesus está dizendo. Não é que Jesus está dizendo que nós temos que agir como criança. Não, mas nos tornarmos no coração como crianças. O coração. Porque nós somos adultos, não tem como voltar a ser criança, mas o nosso coração, nossa mente tem como voltar a ser como de uma criança, dependente do pai, porque uma criança ela é dependente do pai, de qualquer maneira. Pode perceber que se uma criança ela estiver em algum lugar de perigo e o pai falar para ela, não, pode passar que eu estou te olhando, ela vai. Uma criança, se ela estiver num lugar e o pai falar para ela, não tem perigo, eu estou aqui te olhando, pode vir que eu estou te segurando, pode ser o maior abismo do mundo, ela confia no pai. E ela vai. Porque ela tem aquele senso de saber que o pai é responsável por ela. Ela sabe que tem alguém superior a ela. E esse é o maior. O maior no reino dos céus é o Senhor Deus. Ele é o maior no reino dos céus. E aqui os discípulos fizeram essa pergunta para ele, não é? Quem é porventura, Senhor, o maior no reino dos céus? E o Senhor respondeu, eu digo que se você não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Porque é assim que nós temos que ser. Não nos portar como crianças, agir como crianças, mas sermos dócil como criança. Temos o coração aberto como de uma criança, pronto a perdoar, pronto a absorver aquilo que é bom, pronto a saber que nós temos um pai e obedecer ao pai.
porque o filho obedece o pai. E a palavra do Senhor diz também que o filho conhece a voz do pai e o pai conhece a voz do filho. O filho conhece a voz do pai e o pai conhece a voz do filho. Se o filho chamar o pai escuta e sabe que é o filho. E se o filho chamar o pai, a mesma coisa. Os dois conhecem a sua voz e sabem quem é quem. E no reino de Deus não é diferente. Então, se você quer entrar no reino dos céus, você tem que se tornar como uma criança, espiritualmente falando. Eu não estou dizendo que você tem que se comportar como uma criança, não. Que fica emburrada, embicada, magoada, chateada. Não. Estou dizendo que você tem que se tornar como uma criança na doçura, na simplicidade, no carinho, no amor. E é isso que Jesus estava dizendo aqui. Pronto a perdoar, pronto a esquecer, pronto a viver de novo. Porque se a criança apanha dentro um pouquinho, ela está agradando o pai, abraçando a mãe, abraçando aquele que é responsável por ela. Por quê? Porque ela leva aquilo como se não tivesse acontecido nada. E é assim que nós devemos ser. O nosso pai nos ama e nós devemos confiar no nosso pai. E nós temos um pai que é o maior de todos. Ele é o maior de todos, não é você, nem eu, nem ninguém. O maior de todos é aquele que obedece o pai. E o nosso pai está no céu. E Jesus Cristo está sentado à direita de Deus Pai, onde Ele intercede por mim e por você. Então, nesse momento, torne-se com o seu coração como de uma criança, para que você possa entrar no reino dos céus. Perdoar, começar do zero, começar do novo, mas de verdade, porque o nosso Pai cuida de nós. E Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele cuida de cada um de nós. E ainda Ele diz assim no versículo 4, portanto aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Porque a coisa mais difícil que tem é um adulto, não é? Se humilhar. Ninguém quer se humilhar. Todo mundo quer ser exaltado, mas se humilhar ninguém quer. Se ir lá e falar, não, eu errei mesmo, eu fiz isso, estava errado mesmo. Não, ninguém faz. Ninguém quer fazer. Ninguém quer se humilhar, ninguém quer fazer isso, mas a palavra diz que quem fizer isso é maior no reino dos céus. Então seja maior no reino dos céus junto com Deus, seja maior como? Perdoando, agindo, sendo com o teu coração como o de uma criança. Acabou, aconteceu, acabou, pronto, acabou. Acabou, chora, chorou. Não tem que engolir o choro, chora. Porque às vezes tem gente que fala, engole o choro. Não, não engole não, chora. Depois torne-se como uma criança e dependa exclusivamente do seu pai. Dependa do seu pai que está no céu. Porque esse pai jamais vai te levar por caminhos que não são os melhores para você. E você será conhecido como um dos maiores no reino de Deus. Aquele que tem o coração de uma criança. E Jesus chamava as crianças para estar perto dele. Então a gente percebe que Jesus tinha um coração alegre, um coração feliz, porque ele gostava de ter as crianças ao seu redor. Por quê? Porque as crianças não têm maldade. As crianças não têm malícia. As crianças agem com amor. As crianças agem inocentemente. E a palavra de Deus diz para você, seja como uma criança no reino de Deus e aqui na terra também. Seja como uma criança, pronto para agir com perdão. Pronto para esquecer, pronto para viver tudo de novo. Porque é assim que nós temos que ser como uma criança. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o recado de Deus para você. Haja, se comporte na vida espiritual, não confunda. Na vida espiritual, como criança. Pronta a perdoar, pronta a não ter malícia, pronta a não ficar vendo coisas onde não existe, pronta a não fazer o que não se deve fazer, sabendo que é proibido. Amém? Deus te abençoe poderosamente. Seja uma criança no reino de Deus. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Fica na paz de Cristo. Amém?